Salve nerds, eu voltei, cara, na moral, deu um problema seríssimo aqui no meu PC, meu no-break foi pro caramba. Tentei até forçar a barra, tentar fazer uns vídeos sem o no-break, mas digamos que não foi uma boa ideia. Mas eu voltei, cara, estou vivo e perdi muita coisa. Nossa, aconteceu muita coisa depois que o meu no-break quebrou, sério, muito bizarro. Vou fazer um vídeo aí. Fazer uns vídeos aí na semana sobre cada coisa, a gente vai vendo aí uma coisa de cada vez. Mas hoje é dia de resumão, eu tô com saudade de fazer isso, cara. E, nossa, aconteceu muita coisa também nos animes, cara. Fiquei bem perdido aqui não poder usar o computador, mas meu Deus do céu, aconteceu muita coisa. Vamos por parte, né, do mais fácil pro mais difícil. Vamos começar primeiro pelo Boruto, que o Boruto não tem muito o que falar, tá? Que basicamente assim... o final daquela trama, né? Entre o Kusama e todo mundo ali, né? Os Genin. Cara, muito legal ver que o Mitsuki consegue ainda usar o modo sábio. Eu não sei se ele consegue... Acho que ele se esforça um pouco demais pra usar o modo sábio. Ele não consegue fazer isso direto. E cara, o Kusama ele aguenta as porradas daquele modo sábio do Mitsuki tranquilo, né? Tipo, o Shino lá no exame Chunin tomou um pau, né? E o Kusama aqui, tipo, tomou as porradas ali, mas levantou como se não fosse nada. Ele, tipo, ignorou, né? Caraca. Então, assim, porra, o cara é brabo, né? E o Mitsuki não pode ficar com essa forma por muito tempo. Talvez ele ainda esteja debilitado devido, né? Ao outro lá, o Tsutsuki, que foi lá pescar o chakra dele, né? Aliás, a gente não sabe o que ele vai fazer com esse chakra até hoje, né? Que ele não apareceu, sumiu. O cara sumiu, né? E aí... Cara, teve uma luta muito legal ali. O Kusama com o coração, o corpo dele tá como se fosse um cara jovem normal, sabe? E ele tem muito poder de fogo ali, porque ele tem as células do Onok, né, cara? Então, cara, o estrago que ele faz usando aquele jutsu de partícula é bizarro, cara. Chega a levar uma parte da estrutura ali, daquela torre do Tsuchikage. Que caraca, mano, foi sinistro. Esse Smith fez um cubo gigante e engoliu aquele lugar. Quase que eles morrem, todo mundo quase foi pro caramba ali. A sorte é que eles usaram um esgoto ali, uma espécie de entrada ali de água. E o Kusama depois foi atrás, né? Deu uma treta do cacete. O Onok aparece, salva ali eles também. E pô, realmente agora a ficha caiu pro Onok, né? Ele tenta dar tudo de si ali pra derrotar o Kusama, mas é um pouco difícil. Mas, cara, o Boruto teve ali um momento genial. Um momento genial ali que ele consegue dar um Rasengan no Kusama e arranca o coração dele fora, né? E é justamente o que mantinha ali ele inteiraço, né? Sem aquilo ali ele começou a ficar muito fraco. E o Onok, nossa, surpreende ali, mostrando que tem mais poder, inclusive, que o Kusama. Ele manda tudo que ele tem ali, né? E isso é um problema depois, porque eles conseguem destruir ali o Kusama, ele é vaporizado, vamos dizer assim, pelo jutsu de partículas, mas às custas da vida do Onok, né, cara? Quase tudo acabou bem, né? Só faltou aí, infelizmente, o Onok viver. Infelizmente ele deu tudo que tinha e faleceu. E bom, depois de muita choradeira, enterro, né, memorial e pá, ainda tinha aí o Mitsuki, né, que o Mitsuki... Nossa, né? O que falar do Mitsuki, né? Por incrível que pareça, cara, o pessoal deu ele ali como se fosse um herói. Porque se não fosse a ida do Mitsuki, ele não teria desbaratado essa conspiração, né? Vamos dizer assim. E o Onok não virou vilão no final, né? No final ele é dado como um herói também da vila. Porque no fim das contas ele tava fazendo tudo pela vila dele. E caramba, cara, o Mitsuki ele não foi julgado, não foi condenado, na verdade. Julgado ele foi, mas condenado ele não foi. A Tsuchikage pede ali um favor ali pro Naruto pelo distúrbio, né, causado nessa missão aí, né, do Mitsuki. E, bom, depois daí o que vai ter é basicamente o Naruto Shinden, tá? Que é uma graphic novel aí que era um dia de pais e filhos que o Naruto inventa ali pra passar com a família, porque ele não tem tempo, né, de passar com a família, então pelo menos ele faz ali um dia especial pra isso, obrigatório mais ou menos. E a gente vê ali como é que cada ninja ali tem a sua família, como é que eles se interagem entre si nesse dia, porque eles são obrigados basicamente a se entrosar nesse dia, né? Eu não vou trazer esse Naruto Shinden, tá, cara? Essa parte aí do Dia de Pais e Filhos eu não vou trazer. Porque apesar de ser canon, sim, ela é canon,
Mas eu vou... É como se ela fosse um filler, não tem nada demais, não tem nenhuma aventura, nada demais mesmo. É puramente interação e mais nada. Então eu vou deixar passar, tá? Já sobre Gegege no Kitaro, cara, nós tivemos aí vários episódios muito diferentes entre si. Tivemos o retorno do Nanashi, várias outras coisas. O primeiro que eu queria trazer aqui é o episódio do Bakizori, né? Ele é um tipo específico, ele é um yokai, um tipo de yokai de uma outra classe. Tem tipo uma subclasse, tá ligado? Que são os Tsukumogami. Nossa, difícil pra cacete falar isso, hein? Tsukumogami. Que é quando você não cuida bem de alguma coisa, essa coisa toma vida, sabe? Um guarda-chuva que voa ao vento, um chinelo que você joga fora, sabe? Meio que aquela coisa que você maltrata, vamos dizer assim, deixa de lado, cria vida, sabe? E volta pra te atazanar. Nesse caso não, até que eles, vamos dizer assim, eles ficaram um pouco bolados, porque meio que eles foram deixados de lado por uma família ali que tava indo embora, né? São vários objetos, lanternas, lampião, tem um tipo de ukulele ali, um violãozinho ali. E o Bakizori seria um chinelo, tá? Baki seria um tipo de chinelo lá, né? Um chinelo de palha. E Zori que seria um fantasma, né? Ele é um tipo de chinelo fantasma ali. E eles ficam muito tristes, né? Porque eles se sentem abandonados pela família ali, que estava de mudança, deixaram eles lá naquela casa antiga. E o BBB encontra eles e faz ali uma mutreta ali com eles, como se fosse uma espécie de vingança, que eles se sentiram meio que descartados, né? E com razão. Mas aí o BBB cria um plano ali para eles pegarem uma peça dos humanos, né? O BBB ele abre um mercado livre, uma espécie de eBay ali, alguma coisa assim. Ele vende os objetos para as pessoas. Só que os objetos, depois que chegam na casa da pessoa, eles fogem, tá ligado? Loucura. E aí o BBB tem material infinito para ficar vendendo, né? Interessante, até que é um plano bem... Vou te falar que é um plano bem inteligente. Ó, interessante. Mas a coisa começa a fugir do controle quando alguns deles começam a ficar nas casas. Eles desistem de ir contra os humanos porque eles têm saudade de quando eles eram utilizados, né? Basicamente, né? Então alguns ali são comprados porque eles percebem, pô, essa coisa aqui tem serventia, sabe? Tem serventia, então eu vou querer pra mim, sabe? E os yokai acabam gostando da ideia, eu vou ficar por aqui mesmo e valeu, né? Já que o cara lá me descartou, que não quer, tem quem queira, né? Essa é a parada. E o Bakizori ainda ficou com muito ressentimento ainda, né? Ele não quis comprar essa ideia. Até que ele foi fazer uma missão pro BBB e um cara pegou ele. E esse cara, ele destruía os aparatos, ele destruía as coisas e refazia em outras, sabe? E aí ele viu que tinha vários tipos ali de Tsukumogami mortos, vamos dizer assim, né? Que foram juntados ali pra fazer algumas artes malucas, né? O cara é meio que um assassino de Tsukumogami, basicamente isso. O cara é um serial killer de Tsukumogami. E ele quase matou o Bakizori, só que o Bakizori ficou tão bolado, tão ressentido. Essa raiva dele deu a ele poder, né? Ele ficou gigante, virou um chinelão gigante, tipo o chinelo que a minha mãe taca, né, em mim. E ele começou a atacar o terror, tá ligado? No cara ali. Depois ele sai, ele foge e vai pra casa antiga lá onde o dono dele antigo descartou ele, né? E os filhos dele estavam ali. E ele tenta ali, pô, questionar por quê, né? Só que, cara, é assustador, ele tá falando com um chinelo gigante, né, cara? E o Kitaro aparece e tal pra investigar essa parada. E ele tem uma luta ali com o Bakizori, onde ele consegue acalmar o Bakizori. E aí eles conseguem dialogar ali com ele fala ali que, pô, eles foram abandonados e tal, ficaram bolados com a situação. E aí os que sobraram, né, os que não foram doados e não quiseram ficar, né, tirando esses caras aí, os que sobraram ali, eles foram junto com essa família pra uma espécie de asilo, um tipo de asilo ali, que eles encontram o dono dessas coisas e ele tá muito velho, acabadaço, assim, ele tá bem diferente de quando ele começou o episódio. E ele tá em estado terminal, e eles tiveram que se mudar ali, levar as coisas dele pra outro lugar, né, pra esse lugar aí. Mas o filho desse cara, ele sem querer, ele botou essas coisas no saco de lixo, mas na verdade o que ele queria era colocar ele em outro lugar pra depois eles voltarem com o caminhão lá e buscar. É isso que eles estavam fazendo lá, inclusive, né. E aí, pô, foi tudo mal entendido, né? Foi tudo um grande mal entendido e no final dá até uma tristeza ali de ver que o velho
porra, na beira da morte, né, acaba se reconciliando ali com as suas coisas, né? E é um episódio legal também que mostra que dá pra reaproveitar as coisas, né, mesmo que sejam velhas. Legal. Tivemos um episódio do Julgamento Yokai, que é o Momonji. Esse Momonji é um desgraçado, porque ele seria o promotor ali do julgamento. O Kitaro, é isso mesmo, o Kitaro tá sendo julgado, acusado de matar um outro yokai. Ele tá acusado de ir pra cima de outro yokai de graça, tá ligado? Um yokai inocente. E, né, por incrível que pareça, cara, o julgamento foi totalmente contra o Kitaro. Na boa, deu tudo errado. Deu tudo errado. As testemunhas, tinha gente que viu ele atacando e tal. É muito bizarro, tá ligado? E depois, né, enquanto o pessoal ali tentava limpar a barra do Kitaro, meio que não deu certo. O Kitaro chegou a ser inclusive condenado a virar só aquela alminha, né, quando destrói o corpo fica só a alma. Ele ia ficar assim por 500 anos, se eu não me engano. E pô, o pessoal tentou ainda ali resolver, né, essa parada. Que não pode ser, cara. O Kitaro não ia atacar uma pessoa assim, tá ligado? Até a Mana entrou na história ali sem querer, sabe? E acabou que eles conseguiram provar que quem atacou era o promotor, era o Momonji. Esse Momonji, ele foi desbaratado ali, descobriram o esquema dele e descobriram que ele tava junto com o Nanashi, cara. Esse cara tava junto com o Nanashi. O que aconteceu? O Nanashi prometeu a ele um plano, fez um plano ali com ele, e que no final desse plano ele prometeu que esse yokai seria tipo o yokai mais brabo que tem, tá ligado? Basicamente isso. E aí ele transformou esse yokai no Kitaro. Eles usam uma espécie de disfarce, tá ligado? E aí ele, pô, o cara foi lá, atacou alguém como se fosse o Kitaro e se destransformou depois escondido, sacou? Só que não deu muito certo, o plano não era tão infalível assim, né? E a raiva das pessoas ali que tomaram do Kitaro, a raiva que o pessoal tomou também desse Momonji, alimentando o Nanashi, foi alimentando o Nanashi, né? E cara, você vê que Nanashi tá sempre carregando as baterias dele pra fazer alguma coisa, né? A gente não sabe o que é ainda. E no final do episódio, ele marca a Mana também, de novo, né? Ele dá outra marca na Mana. E dessa vez ele é até audacioso, porque ele aparece pra Mana, a Mana vê ele, sacou? E caraca, o que será que esse cara tá aprontando, cara? Tá meio bizarro, hein? Tá meio bizarro esse cara aí. Vamos ver aí os próximos episódios. Tivemos também o episódio do Odorodoro, que o cara chamado... O cara aí da família Onozaki, o senhor Onozaki, inclusive, ele era um cientista que ele criou uma célula yokai, sem querer, assim, tipo, totalmente sem querer. Na verdade, querendo, né? Porque o plano dele era... Ele tava investigando ali um jeito de fazer com que as pessoas vivessem para sempre, né? O que é uma tarefa, vamos dizer assim, né? Beira o impossível, né? Mas o cara conseguiu. Ele conseguiu realmente criar uma célula eterna, né? Que seria, entre aspas, imortal. Só que ele não tinha como testar em alguém, porque as pessoas tentaram reproduzir o experimento dele, não deu certo, e ele virou uma espécie de chacota. Ele falou, isso é mentira, é caô, cara. Isso aí não acontece não, já testei aqui, não deu certo, tudo mentira. E aí ele ficou mal, ele ficou com o filme queimado, sacou? Só que ele, pra mostrar que funcionava, ele gravou um vídeo onde ele aplica nele mesmo, tá ligado? E de início parece não ter dado certo, só que essa célula teve um efeito muito colateral nele. Ele vira um yokai gigante que é um tipo de vampiro, sacou? Que é um tipo de vampiro, que seria o Odorodoro. E cara, ele é assim, tipo, bizarro, cara. Ele vai e caça as pessoas na rua, começa a sugar o sangue das pessoas e ele começa a se alimentar das pessoas, sacou? E ele tentou se matar, ele entrou em depressão por causa disso, ele tentou se matar inclusive, só que a célula que ele fez não deixa ele morrer. A célula que ele implantou nele funciona, ele não consegue morrer. Então ele recorreu ao Kitaro, cara, ao Kitaro pra fazer aquilo ali, né? Pra matar ele, basicamente. O Kitaro ficou, cara, eu não vou fazer isso. Isso é sacanagem, né, cara? Não vou fazer isso, né? Só que, cara, ele tava tendo muitos problemas por causa desse negócio aí que aconteceu. Inclusive, a filha dele, uma tal de Mikoto, é amiga da Mana. E ela teve vários problemas de depressão por causa do que aconteceu com o pai dela, sacou? E,
chegou no ponto que ela tentou até se matar, inclusive. No início ali do episódio ela tentou se matar, né? Ela sabe que o pai dela, ela descobre que o pai dela tem essa parada. E o Kitaro, em dado momento, ele vai continuar atacando os outros, né, cara? Ele pensou ali com o pai dele, com a garota gata. E eles decidiram que eles vão dar cabo do cara. Até por causa do... Porque ao contrário do Gyuki, pra quem não lembra, o Kitaro foi controlado pelo Gyuki, né? O Kitaro ainda tinha jeito de trazer ele de volta. Mas esse cara ninguém sabe como trazer de volta. Não tem como. Não é tipo... Não tem nada místico ali, sacou? Já era, o cara virou por ele mesmo, não tem como retornar, sacou? Ele vai virar vampiro toda hora pra sempre. Então o jeito foi finalizar o cara, só que a filha dele salva ele uma vez, interrompe ali o ataque do Kitaro. E eles ficam num dilema ali, cara, porque ele parece reconhecer ela na forma de yokai também, saca? Ele não é totalmente racional, maluco como ele diz que ele é. Quando ele vê a filha, ele sai correndo, porque ele não quer, né? Não quer atacar a própria filha. Mas no final ali, ele tem um encontro ali com a garota gata. E, poxa, e com a Mana também. E quase ali que dá treta, né? Porque o Kitaro vai lutar com ele mais uma vez. Mas a filha dele tenta meio que se matar, vamos dizer assim, né? Pedindo pra criatura sugar o sangue dela, em vez de sugar das outras pessoas, né? Ela meio que ficou tão triste com a situação, né? Que ela preferia morrer pelo pai dela, né? Do que ver ele morrer, né? E né? A pessoa tava em depressão, tava nas últimas ali, né? Esse episódio, inclusive, foi bem deprê, cara. Foi bem triste, na verdade. Mas o Kitaro não tem jeito, cara. O cara não conseguiu parar, ele atacou, chegou a drenar o sangue da filha e ele não conseguia parar, sacou? Então o Kitaro teve que fazer alguma coisa, né? Deu um tiro nele com a arma de dedo e o cara morreu, né? Ele perdeu a forma yokai primeiro, voltou ali à forma normal. Depois falou ali um pouco com a filha dele e sumiu, né? Ele não virou alma, tá? Não virou aquela alminha yokai, não. Ele sumiu mesmo, ele morreu. A alma dele foi aparentemente destruída. Essa é a primeira vez que o Kitaro realmente mata uma pessoa, cara, eu acho. Talvez o Blackbird, talvez então seja a segunda pessoa, vai. Mas, cara, você vê que o Kitaro ele não tem essa índole. O negócio dele é só desfazer a forma física do yokai para ele se recuperar com outra consciência, com outra opinião e tal. Dá uma segunda chance, vamos dizer assim, né? E nesse caso não tinha como, infelizmente, né? E no final você vê que a Mikoto ela fica meio pistola com o Kitaro, sabe? Assim, eles vão lá, o Kitaro reza no túmulo do cara e tal, pedindo paz pra ele. E a Mikoto vai lá e, cara, ela não tá com uma cara muito legal, não. Parece que deu ruim, né? E o próximo episódio seria do Noperabo, que é muito bizarro. É um tipo de yokai lá que ele não tem rosto. Inclusive eu conheço esse tipo de yokai já de outros carnavais, mas eu não sabia que era desse jeito, né? Como é que eu posso explicar? Daquele jeito ali, porque ele fez no formato dele muito engraçado, sabe? Ele parece um ovo. Ficou engraçado que ele parece um ovo. Lembra um pouco uma cultura que tem lá também de pintar ovos, né? Que a gente pinta ali. O pessoal faz umas pinturas de ovo muito louco lá no Japão. E meio que eles juntaram aí a parada, aquela cultura de pintar ovos com esse yokai. Porque ele não tem rosto, né? E ele geralmente aparece mais para crianças, né? As crianças conseguem ver ele, mas depois de muito velho assim ele vai sumindo, meio como um amigo imaginário, sabe? Mas tinha um garoto que ficou brincando com ele quando ele era pequeno. As outras crianças corriam de medo dele, porque, né, ele não tem rosto, coitado. E aí ele ficou brincando ali de super-herói, sabe? E eles gostavam muito disso. Só que conforme o garoto lá foi crescendo, humano, acabou que, ele foi esquecendo, né? Como qualquer pessoa normal, ele foi perdendo ali a ligação com o amigo imaginário, entre aspas. E aí ele tomou um rumo na vida, né? Ele virou uma espécie de ator, que ele fingia ali ser um playboy e tal. Mas ele tava se sentindo muito... Parece que não era muito ele, sabe? Ele tava meio que perdendo a sua própria identidade, né? Do personagem. E ele tava muito deprê também com o que aconteceu. Deu um caso lá que ele quase perdeu o emprego, teve que pedir desculpa e tal. Só que o colega de trabalho dele também era duas caras, também tinha um lado aí escondido, né? Ele era um yokai e era a Oshiroi Baba, uma velha que tem o poder de uma bruxa
tem o poder de se transformar, né, em pessoas. Ela tá com terror ali nos outros, né? E ela tava disfarçada desse cara aí. Ela come as pessoas, sacou? Ela, tipo, ela fingia ser um cara famoso, convidava, vamos dizer assim, os fãs pra ir na casa, pra ir visitar esse cara. E ela ia lá e se alimentava da pessoa. Basicamente, ela tava dentro, assim, do âmbito humano, sabe? Na nossa sociedade. Isso é engraçado, porque o outro yokai, o Noperabo, ele é o yokai que geralmente fica ali entre mais social, sabe? Uma coisa mais humana. Porque ele usa ali, prega peças nas pessoas, fingindo que é outra pessoa e tal. Nesse caso não, o Noperabo ele não queria isso, né? Era tudo um acidente. E ela tirava proveito dessa situação que ele não tirava, né? Muito louco. E aí o Noperabo e o amigo conseguem ali meio que se defender, né? O Noperabo teve dificuldade para conseguir, inclusive, ficar com o amigo dele, porque o amigo dele, depois que cresceu, meio que viu ele como um monstro, né? Porque, né, não reconhecia mais o Noperabo. Mas depois ele meio que ele entende, sabe? Meio que ele entende esse lado do Noperabo. E uma hora meio tarde, porque a bruxa já tava atacando. Já tava atacando ele. Mas o Noperabo salva ele, depois ele salva o Noperabo, porque a velha continua atacando ali os dois. E o Kitaro vem e só basicamente finaliza. Basicamente isso, o Kitaro só chega pra botar ordem na casa. É muito louco, cara. E o cara lá que tinha problema de identidade acabou ficando com... virou uma espécie de versão ele, só que artista, né? Um personagem ali meio deprê, meio otaku, meio malucão. Que é o que ele era na realidade, né? Meio muito louco ele. Já em Dororo, nós tivemos aí muitas coisas pesadas, cara. É um anime muito forte, graficamente falando também. Mas a história dele também é muito pesada, tá? O Jukai, nós tivemos aí um episódio que mostrou como ele criou, como ele conheceu o Hyakimaru. O Hyakimaru, que ele foi crescendo, né, cara? Meio que assim... ninguém dava nada por ele, cara. Ele era meio que perseguido por alguns demônios e tal. E o Jukai percebeu isso. Ele fez as próteses para o Hyakimaru e ensinou ele a lutar. Só que, cara, ele criou sem querer mesmo. Ele criou um monstro. Inclusive tem um parâmetro entre o Hyakimaru e o Taromaru, que é o irmão dele. Que a gente vê ali que o irmão dele teve os melhores professores, né? As melhores técnicas de combate ele aprendeu e tal, com os especialistas no assunto, pá. E o Hyakimaru não, o Hyakimaru aprendeu ali com um médico. Ele aprendeu a lutar com um médico, tá ligado? Mas o desenvolvimento do Hyakimaru foi, tipo, muito grande. Ele chegou a lutar com demônios e tal, tá ligado? Ele começava a caçar, em vez dele ser perseguido pelos demônios, ele perseguia os demônios, né? Ele ia atrás e tal. E numa dessas ele recuperou a perna dele. Foi aí que ele viu que ele tinha como recuperar as partes perdidas, né? E aí o Jukai meio que deixa ele lá, né? Pô, cara, você vai ter que ir, né? Eu sei que você vai querer ir embora matar aí os caras pra pegar suas partes, né? Então vai ter que ir, né, cara? E o Jukai, porra, ele é um pai sensacional, cara. Na moral, foi um pai sensacional. Doeu, inclusive, a partida ali do Hyakimaru com o Jukai. Depois nós vemos aí um episódio da espada amaldiçoada Nihiro. O que eu tenho pra falar aqui, na real, é que essa espada lembra muito a Soul Edge, do Soul Calibur, saca? É bem assim, cara, a pegada da Soul Edge é bem parecida ali com a dessa espada. E essa espada, ela toma conta ali de um soldado. E esse soldado, tipo assim, a espada é toda ferrada, toda enferrujada. Pra ele consertar a espada, ele tem que banhar ela em sangue. Então ele vai matando. E aí ele não consegue parar, tá ligado? Chega uma hora que ele fica viciado em ajudar a espada, sabe? A espada começa a tomar ele. E qual é a loucura aqui, né, também, além disso? É que no início do episódio, o Hyakimaru e o Dororo encontram uma mulher. E essa mulher é irmã desse cara, tá ligado? É irmã desse cara. E o Hyakimaru tem uma luta com esse cara, logo depois que eles conhecem ali essa garota. E aí ele consegue tirar a espada desse cara, consegue desarmar, não matar, ele desarma o cara, tá? Até porque ele vê que a aura do cara, o cara ainda tem a aura branca com a espada vermelha ali. A espada que é o problema. Então ele tira a espada dele e joga ele longe, né? Mas a espada causa na pessoa depois de tanto tempo, né? Inclusive que ele tá ali matando o pessoal, ele acabou ficando meio louco com isso. Ele acabou ficando com uma espécie de abstinência. Ele queria a espada de volta, sacou? Ele só conseguia pensar na espada. Ele tava
louco, tá ligado? Pra pegar a espada de novo. E o Dororo pega a espada, cara. No completo desaviso, ele pega a espada e a espada começa a fazer a criança sair atacando todo mundo, né? Ele vai louco. O Hyakimaru tenta pegar ele ali num combate meio louco ali, que ele tenta bater na espada, desarmando, ele tentando desarmar ali o Dororo. E o Dororo totalmente assustado, porque o Hyakimaru não fala, né? Como é que vai ter um diálogo ali entre eles, né, cara? Parece que o Hyakimaru tá indo com tudo pra cima dele, mas na verdade não. Ele tá lutando só pra desarmar. E ele chega a conseguir fazer isso, ele desarma o Dororo. Só que quando a espada cai no chão, quem vem e aparece? O soldado de novo. Ele vem, a abstinência, ele pega a espada e ele vai pra cima do Hyakimaru de novo, né? E dessa vez o Hyakimaru, ele mata o cara. Ele acaba fazendo isso, ele mata o cara mesmo, tá ligado? E, pô, assim, você vê que ele tenta, em todo episódio, não matar, sacou? Ele tenta não matar, de todas as formas possíveis, né? Mas acaba dando problema, realmente, e ele tem que fazer, ele precisa fazer isso aí, é o que tem que ser feito, né? Depois nós tivemos aí um episódio que a gente conhece a Mio. Na verdade tem 2 episódios só pra ela. A Mio é uma mulher que o Hyakimaru conhece, ela tá se limpando, presta atenção, ela tá se limpando num riacho, tá? Não tá tomando banho, nada disso, ela tá se lavando as partes íntimas, por assim dizer, né? E ela ajuda o Hyakimaru. O Hyakimaru tem febre, depois de toda aquela viagem, toda aquela treta, ele tem febre, precisa se cuidar, né? Tá todo machucado, inclusive. E ela vai cuidar deles, né? E aí o Dororo e o Hyakimaru, eles também encontram um velho, porque um pássaro ataca ali o Hyakimaru, ele recupera a audição quando ele derrota a espada. Ele recupera a audição dele. E ele não consegue lidar com isso. Quando eles vão nesse novo episódio, eles têm que encarar logo no início um pássaro. E esse pássaro, ele grasna, né? Dá uma gritalhada do cacete que atordoa ali o Hyakimaru. Então o velho chega ali e salva, aquele velho cego, sabe? Ele chega e salva ali o Hyakimaru e eles conseguem matar ali a criatura, sacou? E o que dá a entender, não fica bem claro, mas que depois parece que dá a entender, é que nesse momento é quando ele recupera a voz dele, matando esse monstro, só que ele não consegue falar, sacou? Você vê ele mudo em todo episódio, porque ele não consegue se acostumar com um som de nada, porque é a primeira vez que ele tá ouvindo, tudo é muito alto pra ele, tudo é barulhento, inclusive o Dororo não para de falar, isso enche o saco dele, né? Ele não consegue sincronizar a audição dele, não consegue agitar aquela bagunça sonora no ouvido dele, né? Mas a voz da Mio ajuda ele, a voz dela ajuda ele a ficar mais calmo, a ficar mais controlado, a conseguir pensar com clareza, sabe? Coordenar ali a audição dele, sacou? E é a única pessoa que consegue fazer isso, a única, né? E o que ela faz ali da vida, né? Ela mora num templo totalmente destruído, com crianças desmembradas. As crianças não têm perna, não têm braço, algumas crianças ali estão toda ferrada. Isso foi em decorrência de uma guerra que aconteceu ali, e os soldados chegaram, atacaram as crianças, mataram todo mundo que tinha ali numa aldeia próxima, mas as crianças sobreviveram ali faltando algumas partes, né? E ela tá cuidando, ela tá trabalhando pra cuidar dessas crianças, né? No final do episódio é mostrado que o que ela faz? Ela tem que vender o corpo dela, cara. Isso é muito pesado. Ela tem que vender o corpo dela pra dar comida pra aquelas crianças, tá ligado? E a cantoria que ela faz, uma canção bem doce. Ela é uma pessoa doce, bem meiga. E ela canta pra ela não pensar no que tá acontecendo quando ela tá lá se vendendo, né, pros caras. Cara, isso foi bem louco. E o Dororo descobre isso, porque as crianças até então eu acho que elas não sabem. Não dá a entender, não me deu a entender ali que elas não sabem, né? Eles sabem que ela trabalha muito, mas não sabe, né, o que ela faz exatamente. E, cara, ela começa a fazer, ela vendia só pra um lado, só o corpo dela. Porque tá rolando uma guerra ali, né? Tem dois exércitos ali. Ela vendia o corpo só pra um lado. Agora ela começa a vender pros dois lados. Aí a coisa fica um pouco bizarra, porque no próximo episódio a gente vê que os soldados ali de um dos lados tá achando que tem um espião, né? Tem que tomar cuidado ali com espionagem. E ela vendendo pros dois lados, acaba que um soldado vê ela indo de um lado pro outro, né? Então julga que ela é uma espiã, com suspeita de espiã. Enquanto isso, o Hyakimaru, além de enfrentar aquele pássaro no episódio anterior,
ele enfrenta uma espécie de besouro que fica na terra. Foi um combate maneiro, foi um combate maneiraço. Luta ele e o velho, inclusive, juntos. Só que a criatura, ele não consegue matar a criatura, mas ele consegue dar um golpe ali muito bravo na criatura. Só que a criatura morde ele e arranca a perna. E aí você vê que ele tem voz porque ele grita. Muita gente está associando que a voz dele voltou quando ele deu esse golpe na criatura. Só que como a criatura sobreviveu, eu sei que isso não pode ter acontecido. Tá ligado? Eu acho que não pode ter acontecido isso. Porque provavelmente é mais do pássaro a voz dele, tá ligado? Ele só simplesmente não falava. E agora ele grita, ele não fala, ele gritou de dor, tá ligado? Porque, né, o cara perdeu uma perna, né? E também isso mostra o quão vulnerável ele vai ficando conforme ele recupera as partes. Porque uma coisa é você perder uma prótese, outra coisa é você perder teu braço de verdade, né, parceiro? Qual foi? Então ele... No outro episódio ele fica ali sem uma perna de verdade, né? Ele fica só com a perna da prótese. Ele usa um pouquinho ali da habilidade que o Jukai ensinou pra ele, né? De prótese, ele faz uma perna ali falsa também, né? Inclusive ele põe uma espada nessa perna falsa pra poder dar um surprise ali, né? Em algum inimigo. E ele quer, obviamente, matar esse besouro de novo. Com certeza ele quer matar esse besouro de novo, né? E ele vai lá pra tentar finalizar o cara, pra tentar acabar o que ele começou. Só que quando ele vai embora, e o Dororo também vai atrás dele, porque ele tava muito ferido, né? Mas ele foi lá lutar assim mesmo, o Dororo ficou preocupado e foi. O velho já tinha ido embora, já tinha seguido a viagem dele. Ficou só a Mio e as crianças lá no templo. E os soldados aproveitaram esse momento, essa brecha. Eles nem sabiam que o Dororo tava lá e o Hyakimaru também. Mas eles foram lá e massacraram as crianças. Acabaram com as crianças, cara. Matou... Se eu não me engano, ele chegou a matar também a Mio também. Parece que ela morreu ali no final. O Hyakimaru recuperou a perna dele? Recuperou. Matou a criatura? Matou. Beleza, mas quando ele chega ali, irmão, quando ele volta pro templo e vê o que os soldados fizeram, não dá. Não dá, não dá. Não tem perdão. O cara fica louco. E aí o velho tinha falado uma coisa antes de ir embora, né, pro Dororo, que ele tem um pouco de ódio dentro dele, tá? O Hyakimaru, ele tem um pouco de ódio dentro dele. A alma dele é branca, com alguns pingos ali, vamos dizer assim, de vermelho, né? Essa raiva parece que vai crescendo conforme ele vai recuperando seus membros. Então, cara, ó, cara, ele fatia os caras de maneira linda, sabe? Muito irado. Ele fatia os caras, fatiamento maluco. Ele acaba com os caras, né? E o Dororo fica muito preocupado com isso, né? E no outro episódio, cara, a gente vê uma coisa muito interessante. A gente vê um desses demônios enfrentando o Hyakimaru. E ela foge, né? Ela foge, ela fica muito fraca, muito ferida. E pra recuperar, ela tem que comer alguém. Ela tem que comer pessoas, né? E o que ela faz? Ela entra numa aldeia, se infiltra numa aldeia e um cara ajuda ela, né? Porque ela parecia estar ferida e tal. E, cara, esse cara é muito bizarro. Esse cara é muito bizarro. Sério mesmo, bizarrão. Por quê? Esse cara ajuda ela. E ela começa a gostar desse cara. As opiniões dele, a forma como ele enxerga o mundo, que as criaturas, todas as criaturas devem viver, né? A gente não deve judiar de nenhum tipo de vida, né? Desde um inseto até uma pessoa. Isso deixa ela muito feliz, sabe? Ela fica... Tem um ponto, inclusive, que ela tenta atacar ele, na primeira vez quando eles vão dormir, né? Porque ele tá abrigando ela ali. Ela tenta morder ele, mas ela para. Ela prefere comer o arroz que ele deu pra ela do que realmente atacar o cara, tá ligado? Então ela meio que tomou gosto pelo cara, sacou? E ele mostra que ele tem 2 empregos. Essa piada é meio Júlio ali, mas tudo bem. O que acontece? O cara, além de trabalhar numa pedreira e ali morrem pessoas a culhão, né? Tem pessoas sumindo na cidade, inclusive dando uma recompensa pra quem tentar ali pegar esse cara aí, né? O cara que tá sequestrando todo mundo. E o Dororo tem a ideia de usar o Hyakimaru como arma pra derrotar o tal sequestrador, mas eles não sabem, né? Não sabem quem é. Inclusive eles se encontram com esse cara aí, lendo a placa, mas eles não sabem, né? Só que o que acontece? Essa yokai, esse demônio aí, ele tem a ideia de tirar ela dali. E aí ele mostra que ele é o cara que tira as pessoas dali. Esse cara da pedreira
tira as pessoas da cidade e leva para uma passagem secreta, né? Só que eles são descobertos, né? Os soldados e o Hyakimaru e o Dororo também acabam encontrando eles ali na fuga e rola uma treta ali, porque os soldados querem matar ele, né? Pra ficar até inclusive com a recompensa e impedir que as pessoas vão embora. E ele o demônio ali tá meio que defendendo o cara, tá do lado do cara, né? Olha só, né? O ser que mata o humano está do lado de um humano, olha só que louco, né? E o Hyakimaru ainda quer matar ela, né? Parte pra cima dela ainda. Então, tipo, tá uma confusão generalizada ali. Ficou uma panela muito louca, ficou um círculo muito louco ali. E tem um momento que ela consegue escapar. O cara ali também, o trabalhador lá também. O Hyakimaru fica pra trás e os soldados vão atrás deles, né? E aí o que acontece? Eles chegam na passagem lá, na parte secreta ali pra poder fugir do lugar. Só que os soldados conseguem atirar nesse cara aí, né? E ele cai no chão, o demônio fica pé da vida, começa a ir pegar todo mundo, sair comendo todo mundo ali. Lembrando que ela drena a sua vitalidade também, igual o vampiro lá do Kitaro, parecido também. E ela gostou tanto da filosofia do cara que, cara, ela queria que ele viesse com ela, sabe? Porque ela, apesar de ser um demônio, ela não ataca pra matar. Isso é uma coisa inédita aqui, hein, até agora. Ela é o único demônio ali que não mata. Ela pega as vítimas, coloca eles numa teia e fica drenando a vida. Mas ela não mata o cara, não chega a matar. Ela deixa o cara se recuperar, alimenta a pessoa e depois ela suga de novo. Ela fica nesse processo, sacou? Usando o cara como se fosse uma bateria infinita, sacou? E o soldado prefere inclusive... o trabalhador prefere inclusive ir com ela, tá? Olha só que bizarro, cara. O cara... então me leva, deixa que eu seja sua bateria aí, sua comida, né, cara? Já que você não mata, né? Então a gente vive longe desse lugar, né? Só que aí ele toma flechada, ela começa a atacar os caras ali. E o Hyakimaru parte pra cima dela depois que ele chega, né? Atrasado. Só que uma coisa que meio que acontece ali é que o soldado... acaba comprando ali um pouco da briga também. O trabalhador, desculpa. Ele compra ali a briga com o Hyakimaru. E aí o Hyakimaru para ver a aura dela, né, do demônio. E ele descobre que a aura dela vai ficando branca quando ela se aproxima dele, sacou? Do trabalhador ali. Então ele acaba deixando ela ir, saca? O Hyakimaru deixa ela ir embora, sacou? Isso também é um ponto de vista que a gente não conhecia do Hyakimaru, porque então ele é uma máquina de matar demônios, né? Mas ele teve coração pra entender que ela virou uma pessoa de bom coração. O cara meio que converteu, tá ligado? O cara lá converteu um demônio. O cara tem a lábia do Steve Universo, irmão. Esse cara aí é brabo demais. Nossa senhora, né? Meu amigo. E que casal também, né? Porra, caralho. Ok, ele é muito bizarro isso, ok, né? Tá bom, esses foram os episódios aí que eu consegui juntar. Então, o bagulho é muito louco, perdi muito tempo. Nossa, tem muito vídeo pra trazer aqui. E... bom, galera aí do HOTS, hein, cara. Vou trazer ainda vídeo de Heroes of the Storm, tá? Eu parei de fazer por causa do calor. Inclusive voltou, né? Agora que voltou o meu no break, voltou o sol. Desgraça, ficou nublado uma semana aqui e eu não tinha no break, desgraça. Mas enfim, eu vou voltar, vou fazer vídeo, tá? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Vocês estão no Nerd Metal. Valeu, Nerd. Fui.